Boa tarde a todos. Vou começar agora mais uma aula do curso de Direito Constitucional, que, seguindo a ordem do livro do Gilmar Mendes, aqui no item 2, a respeito das normas constitucionais, ele trata das características das normas constitucionais, né? A primeira delas seria que as normas constitucionais ocupam uma posição hierárquica superior, né? Todos os atos do poder político devem a elas se conformar, quer dizer, é um fundamento de validade e a baliza, vamos dizer, guiadora dos atos do poder político, né? Ele só pode atuar conforme, vamos dizer, a moldura estabelecida pela Constituição, né? E conforme os mandamentos constitucionais. A cláusula pétrea, as chamadas cláusulas pétreas, elas não são propriamente hierarquicamente superiores às demais normas constitucionais. Elas têm, em tese, o mesmo status das normas constitucionais. O status constitucional é um só, né? O status constitucional, não há uma gradação de hierarquia dentro da própria Constituição, né? A nota característica da cláusula pétrea, contudo, é a sua imutabilidade no sentido da supressão, né? É uma limitação material à modificação da Constituição. Você pode, em alguma medida, por exemplo, como consta ali, os direitos e garantias fundamentais, em tese seria possível ampliar esse rol, mas não seria possível suprimi-lo, né? É uma limitação uma limitação material, né, que diz respeito à matéria da Constituição. Outra nota das normas constitucionais é que elas condicionam as normas inferiores, quer dizer, a legislação, quer dizer, a lei em sentido formal, seja lei ordinária ou lei complementar, as portarias administrativas, tudo que se segue até chegar à norma individual, que é a sentença judicial, né? Mas esse condicionamento, ele não é total, né? Como eu disse, ele é um balizamento. Ele estabelece, olha, o legislador ele tem liberdade de conformação, mas tem certos limites. Por exemplo, com a questão da limitação do exercício profissional, do estabelecimento de requisitos para o exercício profissional, o legislador tem certa liberdade para o estabelecimento desses requisitos, mas ele deve atender, vamos dizer, a ratio legis. Qual seria essa? No caso da limitação do exercício profissional, seria não impor uma limitação de tal forma que caracterize uma restrição abusiva. Tem que ser uma restrição racional, justificada em razão das peculiaridades daquela profissão, né? Por exemplo, a profissão de advogado, que é essencial à administração da justiça, né? A profissão, ela tem o exercício daquela profissão tem uma repercussão no âmbito social, e por isso se justifica uma regulamentação no sentido do estabelecimento de parâmetros mínimos de conhecimento daquele profissional e também de um controle ético, que a OAB também promove, né? Já, por exemplo, a profissão de músico, né, que já foi objeto também de limitação pela necessidade de controle da ordem dos músicos, etc., hoje em dia não é mais, né? Entendeu-se que a profissão de músico, ela não oferece, vamos dizer, nenhum risco social, né? O maior risco seria o cara tocar uma música ruim, etc., mas a repercussão daquilo não iria muito além disso, e portanto não seria necessário impor uma regulamentação, quer dizer, uma restrição ao exercício da profissão de músico, né? Essa seria, quer dizer, então o legislador ele tem liberdade de conformação, como no caso aqui do exercício profissional, mas ele tem que se ater a determinadas balizas, vamos dizer, a essência da norma fixada ali pela Constituição, né? Outro exemplo também no processo penal, questão do processo penal, a Constituição estabelece ali alguns princípios, né? Princípio da ampla defesa, do contraditório, né?
Só que a procedimentalização, o modo como esses princípios vão se materializar no ordenamento jurídico compete ao legislador. Então ele vai estabelecer ali de que maneira o autor e réu vão poder se manifestar nos autos, de que maneira eles vão poder se defender e contraditar as alegações um do outro, né? Isso é papel do legislador infraconstitucional. O legislador é o intérprete e concretizador primeiro da Constituição. Se age dentro das balizas, com proporcionalidade, não cabe ao judiciário suprimir sua opção por mero entendimento divergente. Então, quer dizer, essa liberdade de conformação por parte do legislador, ela deve ser respeitada pelo Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário só vai poder intervir quando, de fato, essa conformação, essa regulamentação, vamos dizer, da norma constitucional, ela de alguma maneira fugir das balizas estabelecidas pela norma constitucional, quando então haveria aí uma inconstitucionalidade, que pode se dar inclusive por pelo critério da proporcionalidade, né? Como foi justamente esse exemplo que eu ilustrei da questão da ordem dos músicos, seria desproporcional, desarrazoado, né? Estabelecer uma restrição à profissão de músico, uma vez que não vai ter, mesmo que o sujeito execute mal aquela profissão, aquilo ali não vai causar nenhum dano social expressivo, né? Então o judiciário exerceria então essa aferição, né, da conformidade da lei com a Constituição, inclusive sob o ponto de vista da proporcionalidade, mas ele não poderia afastar a opção do legislador infraconstitucional por entender, vamos dizer, que ela não é que ela não é a melhor opção, né? Por exemplo, dentro do âmbito do processo penal, vamos supor, o legislador infraconstitucional estabelece ali os tipos de defesa do réu ali, a resposta à acusação, as alegações finais, etc. Isso são modos de expressão do princípio do devido processo legal, do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, né? O judiciário ele não pode intervir nessa escolha, nessa forma de expressão escolhida pelo legislador infraconstitucional. Ele procede somente a um controle de conformidade. Não seria tão somente um controle formal, porque não é somente um controle de conformidade com a Constituição, ao passo que também, na medida em que também exige esse controle da proporcionalidade, que seria de certa maneira um controle material também do que está sendo descrito. Mas em síntese, o Poder Judiciário ele não pode determinar a escolha do legislativo, mas ele pode fazer um controle da conformidade dessa escolha com a Constituição e também à luz do princípio da proporcionalidade, né? Que o item 3, densidade e aplicabilidade das normas constitucionais. A liberdade de conformação do legislador será maior quanto menor o grau de densidade, concretude, no sentido da possibilidade de aplicação direta dos preceitos constitucionais envolvidos. Bom, essa norma constitucional ela é muito aberta, né? Ela traz preceitos ali de certa maneira um pouco vagos, né? Por exemplo, é garantida a ampla defesa e o contraditório, né? Isso não te mostra concretamente como é que essa norma vai operar. Isso é somente um princípio pelo qual a legislação infraconstitucional vai estar pautada, mas ela não mostra de que modo a legislação infraconstitucional vai estar pautada. Quer dizer, essa norma ela não tem muita densidade, né? Ela precisa ser, nesse sentido aqui, densificada. É necessário que o legislador infraconstitucional dê concretude, né, ao princípio da ampla defesa e do contraditório, né, para que ele possa ser exercido pelo jurisdicionado. Por outro lado, tem algumas normas que têm já vamos dizer, um grau de especificação de densidade, de concretude
bastante explícito, né? Como, por exemplo, a inviolabilidade de domicílio, né? Ninguém vai entrar no seu domicílio, a não ser no caso de desastre, para prestar socorro, em flagrante delito, né? Ou por ordem judicial durante o dia, né? Os limites ali desse direito eles já estão bem delimitados, né, na própria Constituição. Então essa norma constitucional ela tem densidade normativa, ela não tem muita abertura para ser regulamentada, ela pode ser aplicada diretamente, ela tem um conteúdo inteligível, passível de ser aplicado diretamente num sentido mais ou menos unívoco, né? Seria isso. A abertura pode ser opção deliberada do Constituinte para conformação mais ampla em face das circunstâncias que se apresentam, né? Seria que eles fixam a meta, mas deixam aberta a forma, o meio e a intensidade de realização. Quer dizer, o Constituinte, ele tendo em mente justamente as contingências, né, da realidade, seja as mudanças da sociedade ou mesmo deixando uma margem para que o poder político, para que o poder executivo fixe as políticas públicas, ele propositalmente coloca essa meta aí, essa norma de forma vaga, né? Seriam as chamadas normas programáticas, né? São as normas que estabelecem um objetivo, né? Mas que não especificam, né? De que forma e em que grau esse objetivo vai ser concretizado, né? Desculpa. Outras disposições, contudo, têm certo caráter absoluto e são instituídas justamente para pairar acima das circunstâncias, como é justamente o caso da inviolabilidade de domicílio, né? Tá bem estabelecido ali, tem um conteúdo, vamos dizer, um conteúdo mais ou menos objetivo ali, e que não dá muita margem para uma interpretação divergente ou para o estabelecimento de uma lei que vá regular aquilo ali e em alguma medida suprimir ou alterar o que está disposto ali no texto. Ela já tem um conteúdo pronto, passível de aplicação direta, sem necessidade de integração da legislação infraconstitucional e até sem muito esforço interpretativo, né, por parte do aplicador. Note-se que todas as normas, em certo sentido, são incompletas, pois são gerais e abstratas, ao passo que as situações reais a serem reguladas são particulares e concretas. Portanto, sempre haverá um esforço integrativo por parte do intérprete, né? Quer dizer, a norma ela estabelece um preceito geral e abstrato, oponível a todos, né? Só que a situação na qual ela vai incidir é uma situação particular e concreta. Então, a transição dessa norma geral e abstrata para que ela possa ser aplicada à situação particular e concreta, ela exige um esforço por parte do aplicador no sentido vamos dizer, de adequar essa norma geral e abstrata à situação concreta. Então sempre vai existir sempre vai ter um elemento, vamos dizer, vai ter um elemento incluído pelo intérprete, pelo aplicador, né, na situação para o estabelecimento da norma individual. É justamente a fusão da norma geral, ele pega a norma geral, a situação concreta, e ele tem que, em alguma medida, fazer uma modificação, uma adaptação dessa norma geral
para o enquadramento na situação concreta. Justamente esse é o processo de extração da norma individual, né? Vamos dizer, tem lá que no Código Civil todo aquele vamos dizer, que causar dano a outrem está obrigado, um dano injusto a outrem está obrigado a repará-lo. Algo assim, no artigo 186 lá e 927, né? E aí o magistrado, ele vê, por exemplo, vamos supor, alguém bate no seu carro, né? Com culpa da pessoa que bateu, né? E aí ele vai ter que pegar essa... Ele não vai enunciar na sentença, olha, todo aquele que causa dano a outrem está obrigado a indenizá-lo. Ele não vai falar isso, ele vai falar, olha, você está obrigado a pagar o prejuízo dessa batida de carro, né? Ele vai enunciar a norma concreta. Ele vai falar, você está obrigado a pagar a batida do carro. Por quê? Pois todo aquele que causa um dano injusto a outrem está obrigado a repará-lo, né? Então ele pegou aquela norma geral e individualizou para aquele caso concreto individual, né? Ele pegou aquela norma geral e deu a forma adequada a essa norma geral para aquele caso individual enunciado, né? A norma geral seria todo aquele que causar dano a outrem está obrigado a repará-lo, e no caso concreto você está obrigado a pagar, a pagar 10 mil reais a ele por ter batido no carro dele. E o fundamento jurídico para isso é essa norma geral e abstrata, né? Da norma geral e abstrata, ele extrai a norma individual que será aplicável ao caso. Isso exige um esforço interpretativo por parte dele, de pegar essa norma geral e colocar ela de uma forma que seja aplicável diretamente, que resolva, na verdade, a situação posta em juízo. Seria isso. Uf. Bom. Aí tem aquela classificação das normas, né? Eficácia plena, limitada e contida, né? Eficácia plena seriam aquelas normas passíveis de aplicação imediata, sem esforço integrativo da legislação infraconstitucional. Normas de eficácia limitada seriam justamente aquelas que, para serem aplicáveis no sentido positivo, exigiriam a integração da legislação infraconstitucional, e as normas de eficácia contida seriam aquelas que têm aplicabilidade imediata, mas que podem, em alguma medida, ter os seus efeitos restringidos pela ação do legislador infraconstitucional, né? E ele trata que as normas programáticas são subespécies das normas de eficácia limitada. Impõem um dever político do órgão com competência para satisfazer o seu comando. Ao mesmo tempo, servem de norte interpretativo aos aplicadores e impedem a atuação legislativa em sentido contrário. Tem eficácia condicionada não só a fatores jurídicos, mas sobretudo econômicos, né? As normas programáticas são aquelas que estabelecem uma finalidade, um fim de atuação, uma finalidade a ser buscada, né? Pelo Estado, e elas dependem em grande medida da concretização, da explicitação de como isso vai se dar, né? E notadamente essa função cabe ao legislador infraconstitucional, né? Mas mesmo enquanto elas não estão, vamos dizer, regulamentadas, né? Elas produzem eficácia no seguinte sentido: elas servem de norte
interpretativo dos aplicadores do direito, até mesmo para a aplicação de outras normas, né? Tendo em vista que a norma programática ela integra um sistema e um sistema deve ser visto como um todo harmonioso e coerente, né? Então, quando o sujeito for aplicar outra norma, ele não vai poder aplicar essa norma num sentido que seja contraditório com essa norma programática, né? Ainda que ela não tenha sido regulamentada, né? E essa norma programática também impede que tudo bem, ela não vai produzir efeitos, vamos dizer, positivos, né? No sentido material, enquanto não for regulamentada, mas ela impede que o legislador atue de forma contrária a ela, né? Por exemplo, vamos supor tem uma norma aí que prescreve o direito à educação, né? O legislador pode atuar para concretizar essa norma, mas ele não pode estabelecer uma lei, vamos dizer, suprimindo o direito à educação, né? Seria isso. 4. A característica da sanção imperfeita, né? Do descumprimento das normas constitucionais não se segue uma sanção. Não há nenhuma instância superior que lhe assegure observância pelos órgãos de soberania. As normas constitucionais dependem da vontade dos órgãos de soberania de respeitá-las e de cumpri-las, né? Quer dizer, se o sujeito, se o órgão legislativo, ou seja o que for, a instância de poder, não cumprir a norma constitucional, não tem nenhum outro ordenamento jurídico, uma outra ordem superior à ordem constitucional que imponha uma sanção pelo descumprimento da própria ordem constitucional. Seria isso. Se o legislativo não cumprir a função dele de legislar, né, de estabelecer o regramento ali de determinada norma constitucional, o que, por exemplo, que o poder executivo ou o poder judiciário vão poder fazer? Nada, né? Os poderes são independentes entre si. O poder ele não pode determinar que um poder cumpra a sua função típica, né? Seria mais ou menos isso. Não tem uma instância superior, né? Que modalidades de normas constitucionais, regras e princípios. Normas constitucionais fazem parte de um todo, ordenamento jurídico, que se pretende coeso e harmônico. Princípios e regras se valem das categorias deontológicas, quer dizer, do dever ser, comuns às normas, né? Que é tanto o princípio quanto a regra vai estabelecer um mandado, né? Quer dizer, vai ordenar que o sujeito faça alguma coisa, uma permissão, né? Vai autorizar que ele faça determinada coisa, ou uma proibição, né? É frequente o uso do critério de distinção que diz respeito ao grau de abstração, quer dizer, a regra seria a norma mais densificada, né? A norma passível de uma aplicação direta, né? Sem seria uma norma que já está ali pormenorizada, né? E o princípio seria seria uma norma mais abstrata, né? Uma coisa mais de orientação e tal, mas que não está muito bem delimitada a ponto de poder ser aplicado de forma clara a uma situação concreta, né? Com a clara distinção do modo de aplicação e dos efeitos que vão surgir dali, né?
aqui. Há também, além do critério da abstração, né, tem também o critério do fundamento orientador das demais normas e da derivação das regras a partir dos princípios, né? Por exemplo, tem um princípio administrativo constitucional ali da moralidade e da impessoalidade, né? Qual regra que se extrai disso aí? A regra que deve ser para o provimento de cargos na administração pública deve ser estabelecido o concurso público, né? Justamente para que a escolha dos cargos ali se dê de forma impessoal e não se dê pela influência, né? Por algum tipo de favorecimento ou por alguma influência de alguma autoridade, né? A regra do concurso público, portanto, materializaria os princípios da moralidade e da impessoalidade, né? Princípios administrativos. Que os 6 regras e princípios em Dworkin e Alexis. Que para Dworkin, essa parte aqui eu achei um pouco, ele não foi muito preciso, ou não consegui alcançar um sentido muito claro aqui no que ele falou, né? Uma exposição aqui de algumas teses de Ronald Dworkin e do Robert Alexis, né? Ou Alexis, não sei como pronuncia. E quanto ao Dworkin, ele diz aqui, falando do Dworkin e do Alexis, né? Ambos estabelecem obrigações jurídicas e se diferenciam não pela vagueza. O Dworkin falando sobre as regras e princípios, né? Desculpe. Sobre regras e princípios do Dworkin. Ambos estabelecem obrigações jurídicas e se diferenciam não pela vagueza, mas pelo tipo de diretiva que encerram. A regra, ela estabeleceria uma diretiva tudo ou nada, né? Quer dizer, ou a regra seria, ou a situação se subsume àquela regra ou não, né? Ou a regra é aplicável integralmente ou ela não é aplicável, né? No conflito, portanto, entre as regras, se usaria aqueles critérios de solução de conflitos normativos tradicionais, né? Que é o critério hierárquico. A norma de maior hierarquia afasta a de menor hierarquia. O critério da especialidade, né? Aqui a norma que delimita de forma mais clara a norma, delimita o maior número de aspectos, a norma que delimita o maior número de aspectos da situação concreta seria aplicável em detrimento daquela mais genérica, né, que delimita o menor número de aspectos ou delimita de forma mais vaga, né? E o critério cronológico, né, quer dizer, a lei posterior derroga a lei anterior, né? E a aplicação desses critérios inevitavelmente levaria ao afastamento, né, de uma das regras. Conflito entre duas regras, ou mais de duas, entre várias regras, só uma delas seria aplicável no todo, né, e as outras seriam afastadas no todo, né. Ele diz aqui: princípios têm um atributo da interpenetração. Deve-se resolver o conflito com base no peso de cada um, sob a superfície de contraste do caso concreto, né? Princípios captam. Primeiro comentar isso aqui. Ao contrário das regras, né, que são aplicáveis ou não aplicáveis, né, ou ao enquadramento ou não, pode, sobre uma situação concreta, né, a resolução, né, de um problema concreto, incidir para a solução de um problema concreto, incidir ali mais de um princípio, né? Isso não quer dizer que um princípio vá afastar o outro, ou que um princípio será totalmente aplicável e o outro não será aplicável em nada, né? Eles podem se interpenetrar e ser aplicáveis, quer dizer,
em alguma medida, né? Ele pode não ser totalmente aplicável, mas ele é aplicável em alguma medida, sem o afastamento do outro, né? E o que vai determinar em que medida cada princípio vai incidir, quer dizer, com que grau de plenitude, né, o princípio vai incidir sobre o caso concreto, são justamente as circunstâncias do caso concreto que vão ditar isso, né? Diz aqui, os princípios captam os valores morais da comunidade e o tornam elementos do discurso jurídico. Exatamente. Alexi. Ele converge com Dworkin no sentido de que os princípios e regras são normas, isto é, são elementos jurídicos que têm o condão de atuar efetivamente sobre outros elementos jurídicos ou sobre a própria realidade, né? Quer dizer, ele reconhece o caráter normativo tanto das regras quanto dos princípios, né? E a diferença seria qualitativa, né? Os princípios demandam a aplicação do seu conteúdo normativo na maior medida possível dentro das limitações fáticas e jurídicas existentes. São comandos de otimização, né? Quando ele fala que princípios demandam a aplicação do seu conteúdo normativo na maior medida possível dentro das limitações fáticas e jurídicas, quando ele fala limitações fáticas, quer dizer, são as limitações ali do próprio caso posto, né? E as limitações jurídicas seriam os princípios e as regras que estariam em oposição àquele princípio, né? Os princípios seriam, portanto, comandos de otimização, né? No sentido de que são comandos que devem ser aplicados na maior medida possível, né? E que tem uma possibilidade de gradação na aplicação, né? Não é porque ele não vai ser aplicável no todo, que ele não deve ser aplicável de maneira alguma, que ele não deve incidir, influir de alguma, no caso, de maneira nenhuma, né? As regras, por outro lado, elas determinam algo, né? Trazem uma determinação, vamos dizer, peremptória, né? E, portanto, ou elas são aplicáveis na totalidade ou são inaplicáveis, né? No conflito entre as regras, ou uma vai ser a exceção da outra, né? Ou então uma delas vai ser inválida, né? Ou uma delas é inválida, né? No conflito entre princípios, né, se procede a uma valorização do peso, a uma ponderação. Ponderação vem do latim pondus, né, que significa peso, né? Essa ponderação vai se dar no caso concreto, sem que se possa falar de uma primazia em abstrato de algum princípio. Quer dizer, não se pode falar, olha, esse princípio aqui sempre vai prevalecer sobre esse outro princípio. Não é possível falar isso, só vai poder descobrir isso em face das circunstâncias do caso concreto, né? Por exemplo, o direito à informação, né? No caso da mídia, né? O direito à informação, o direito da liberdade de opinião e, de outro lado, o direito à intimidade, né? São todos aí direitos fundamentais, né? Podem ser tomados como princípios também, né? Uma diferença conforme o caso, né? Acontece eu, uma pessoa anônima, né? Acontece um fato na minha vida, sei lá, eu me separo aqui da minha esposa, né? Que interesse a comunidade tem nisso? Né? Nenhum. Né? Isso diz respeito a quem? Ninguém. Né? Então, se um jornal divulgar isso aí da primeira página, uma coisa assim, seria uma evidente invasão à minha intimidade, né? Uma vez que não tem nenhuma liberdade, não tem interesse a sociedade não tem interesse nessa informação. Isso é meramente uma imposição de um constrangimento a mim, uma exposição, vamos dizer, gratuita, né?
Então, prevaleceria em tese o meu direito à intimidade, né? Já vamos supor um caso relevante, né? Vamos supor que um deputado, um senador, um governador, presidente, que seja um católico, né? Ou um cristão, né? E que se elegeu sobre essa base cristã, né? Ele ganhou votos dos cristãos, né? E portanto ele é um cara que homenageia o matrimônio, né? Que prestigia o matrimônio. Se ele se separar, né? Quer dizer, se ele se divorciar, né? Ele vai, tudo bem, vai estar dentro da lei civil, mas ele vai estar descumprindo ali uma lei religiosa, uma norma de conduta religiosa, um preceito religioso, né? E os eleitores dele têm direito de saber disso. Falar, olha, eu elegi o cara porque ele era um cara que seguia estritamente os princípios cristãos, mas aparentemente ele não segue tanto assim, porque ele descumpriu esse, né, que é de preservação do matrimônio. Então há um interesse público em saber isso, né? Então, a mesma situação, o cara separou da esposa. Nesse caso, em tese, prevaleceria o direito do público à intimidade, porque há um interesse há um interesse público geral em conhecer esse fato, né? Isso vai ter uma repercussão na vida de muitas pessoas, né? Então, vocês podem ver aí o mesmo caso, os mesmos dois princípios, né? E conforme as nuances do caso concreto, o prevalecimento de um princípio ou de outro, né? Aqui é a diferenciação ontológica, né? A diferenciação no campo do ser, do que a coisa é, né? O princípio, pela sua natureza, pelo que ele é, ele só, quer dizer, por estabelecer um comando claro e específico, ele só pode ser cumprido ou descumprido, né? Quer dizer, a regra, né? A regra, por estabelecer um comando claro e específico, ela só pode ser cumprida ou descumprida, né? E o princípio, né? Por ser algo que carrega valores, né? Ele pode ser cumprido em diferentes graus, né? E pode ser e pode concorrer também com outros princípios, né? Bom, vou dar uma pausa aqui.